Campanha de evangelização. A paz do Senhor, amados, é um prazer estar aqui, fazendo parte desse comentário especial das nossas lições bíblicas, o desafio da evangelização nesse trimestre, que lembrou carinhosamente das nossas crianças com a lição número 9, a evangelização de crianças. Vamos entender por que elas foram lembradas. Sabe por quê? Elas nunca foram esquecidas por Deus. Desde o Antigo Testamento, reunião de arrependimento, na Páscoa, nos mandamentos, elas estavam sendo lembradas. Eu estou aqui para provar a você que o evangelismo infantil é relevantíssimo para as nossas igrejas. E nós estamos aqui para dizer que o coração de uma criança é de quem chegar primeiro. Quem chegar primeiro leva. Essa frase eu recebi do Senhor lá na África, quando vi uma criança morrendo aos meus pés de fome. E Deus me disse, quem chegar primeiro leva, Jô. Se o traficante chegar, vai ser drogado. Se o pedófilo chegar, vai ser marcado para o resto da vida. Mas se Jesus chegar, vai ser pastor, vai ser obreiro, vai ser missionário, vai ser levita, vai ser profeta, vai ser adorador. Então, é relevante a evangelização de crianças. Mateus 18:14 diz que é da vontade do Pai que está no céu, que todas sejam alcançadas pela salvação, que todas sejam salvas. Nos versículos anteriores diz, ai de quem escandalizar um desses pequeninos que crerem em mim. Criança não é só futuro de igreja, criança é presente. Se você quiser jovens cheios do Espírito Santo, evangelize agora na infância, evangelize agora. Se quiser homens com caráter de Cristo, alcance as nossas crianças agora. Aquele que receber um pequenino como este, a mim recebe, e não somente a mim, mas aquele que me enviou. Eu vou continuar com inúmeros professores, colegas de ministério, defensores da salvação das nossas crianças. Vamos continuar recebendo Jesus, porque estamos recebendo as nossas crianças. Deus abençoe todos os evangelistas de crianças. O coração de uma criança é de quem chegar primeiro. Acesse www.editoracpad.com.br/evangelização. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 9. A evangelização das crianças. Eu saúdo a todos os alunos, professores e superintendentes da escola dominical com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição de número 9. Meus queridos irmãos, quantos desafios neste trimestre! Os maiores, os mais grandiosos desafios da igreja, sem dúvida alguma, são os relacionados à evangelização. Porque uma igreja que não evangeliza, como pode ser igreja? Uma igreja que não se dedica à evangelização e missões, como pode identificar-se como corpo de Cristo? Uma igreja, enfim, que não se dedica à grande ordenança, ide, pregai, fazei discípulos, trazei os pecadores, discipulai-os, como pode identificar-se como um corpo de discípulos do Nazareno, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Se evangelizar um adulto é algo desafiante, porém glorioso, o que não diremos de uma criança? Evangelizar uma criança. Tenha ela 1, 2, 7, 10, 12 anos, ou 9, não sei. É sempre um desafio.
Um glorioso desafio evangelizar as crianças. É o título da nossa lição de hoje. A evangelização das crianças. Atentemos ao nosso texto de ouro, que se encontra em Mateus capítulo 18 e versículo 14. Assim também, não é vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Deus não quer, Ele não deseja, Ele não almeja a perda de uma criança sequer, de um pequenino sequer. O que isto significa? Que a criança, sim, a criança pode perder a sua alma. É claro que, ao nascer, ela traz em si o pecado original e não o experimental. Ela, por ser descendente de Adão e Eva, traz o pecado original. Nasce pecadora, como o próprio salmista o reconhece, e em pecado concebeu-me minha mãe. Mas se ela falece nesse estágio, vai para o céu, porque Deus não leva em consideração o tempo de nossa ignorância. Mas a partir do tempo em que a criança passa a experimentar o pecado, a praticar o pecado, a história é outra. Mas em que estágio uma criança deixa a fase da inocência para a fase da consciência propriamente dita? Aos 2 anos? Aos 3, 4, 5, 12, 14? Não sabemos. E porque não sabemos em que estágio de sua vida, em que ano de sua existência, em que estação de sua carreira ela passa do pecado original ao experimental, não podemos perder tempo. Falemos de Cristo aos pequeninos, evangelizemo-los, para que um dia, ao chegarmos nos céus, ao pisarmos a nova Jerusalém, vejamos ali milhões e milhões de crianças do mundo todo, brasileirinhas, chinesinhas, de todos os países. Mas para que isto aconteça, precisamos falar de Cristo aos pequeninos. Comecemos, por exemplo, com o culto doméstico. Se em nossa casa reunirmos todas as noites para cultuarmos a Deus familiarmente, domesticamente, com os nossos filhinhos, em companhia dos nossos pequeninos, eu tenho certeza absoluta que a simples leitura desta palavra, da Bíblia Sagrada, será mais do que suficiente para que elas atentem a esta realidade. Existe um Deus no céu. Existe um Papai no céu que cuida de mim, que zela pela minha segurança, que está interessado em meu bem-estar. Superintendente, incentivemos a evangelização das crianças, onde elas se encontram, não apenas em nossa casa, não somente na igreja, mas por toda parte. Vejamos, por exemplo, nas ruas, nos sinais de trânsito, nos semáforos, quantas criancinhas de 6, 7, 10 anos vendendo doces e outras ainda com a mesma idade, já empunhando uma arma, assaltando e até matando. Jesus morreu por elas e o Pai Celeste não quer que nenhuma delas se perca. Pastor, a responsabilidade também é sua. Promova em seu rebanho uma agenda de evangelização de crianças. Elas precisam ouvir falar de Cristo o mais depressa possível. Porque se o Evangelho não as transformar, não as resgatar,
Como poderemos mais tarde querer reformá-las? Através da força, da polícia, das cadeias e penitenciárias, de uma lei mais rigorosa? Que tal a lei do Evangelho, a lei de Cristo? Por isso, evangelizar as crianças é uma tarefa nossa, pessoal, intransferível e urgente. E que Deus nos abençoe. CPAD, a editora da Escola Dominical.